Tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre, sou professor de Física no Colégio Militar de Juiz de Fora. Esse é um vídeo específico para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E nesse vídeo eu vou resolver uma questão bastante específica de movimento harmônico simples, uma parte muito legal da física, e já quero deixar a vocês uma mensagem. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o vídeo teórico onde eu explico essa matéria. Hoje é resolução de exercício. Lá no outro vídeo, que você pode olhar, um vídeo mais completo, mais longo, tem toda a teoria sobre movimento harmônico simples bem explicada e o link vai ficar aí no vídeo. Além disso, vou deixar também o link para o material didático que eu uso nesse vídeo de hoje, mas no vídeo de aula teórica que eu gravei anteriormente. Só peço a vocês, em retribuição, que se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo para dar uma fortalecida. Polícia Rodoviária Federal, considerando que um corpo de massa igual a 1 kg oscile em movimento harmônico simples, de acordo com a equação x de t igual a 6 cosseno de 3πt mais π sobre 3, em que t é o tempo em segundos e x de t, ou posição em função do tempo, é dada em metros. Julgue os itens que se seguem. A força resultante que atua no corpo é expressa por força em função do tempo igual a menos, parênteses, 3π ao quadrado, que multiplica x de t, ou espaço em função do tempo. Item 119, o período do movimento é igual a 0,5 segundos. Olha só, vamos lá, olhando isso aqui com cuidado. Eu deixei aqui um desenho para vocês representando um possível movimento harmônico simples. Como assim? Esse possível, um tipo de movimento harmônico simples é obtido através do sistema massa-mola. Você conecta, desprezando atrito, tá? Qualquer força dissipativa, você conecta uma massa a uma mola. E inicialmente essa massa está na posição de equilíbrio, zero. Você traciona essa mola, estica essa mola, por exemplo, estica até uma posição que eu chamei aqui de x1 e solta. Para que isso aconteça, para que aconteça o movimento, você sabe que ao esticar uma mola, essa mola vai tentar puxar de volta o bloco. Então, quando você solta esse bloco entra em movimento. Então, muda a sua posição ao longo do tempo. Movimento é isso, mudar sua posição ao longo do tempo. Entenda bem, pessoal, essa mudança de posição ela não é uniforme. Ela vai depender da força, da aceleração, do instante. Então, nada daquelas equações que você estudou em cinemática se aplica aqui. Aqui é um movimento muito específico chamado movimento harmônico simples, onde a força é variável ao longo do tempo, a aceleração que ela produz também é variável e, com certeza, a variação de posição também é variável. Então, por exemplo, esse bloco não anda 1 centímetro em 1 segundo. Não é assim que acontece, tá? Então, esquece aquela ideia de movimento uniforme ou de movimento uniformemente variado. Aqui é movimento harmônico simples. Imagine, então, que esse bloco está deslizando sem atrito, tá? Quando você solta o bloco, ele vai sendo puxado pela mola até a origem, que é a posição inicial, mas ele não para ali. Por quê? Porque existe algo chamado inércia. Esse bloco já está em movimento. Ele acaba parando após a origem, numa distância igual àquela que você usou inicialmente, igual em módulo, Então, por exemplo, se aqui fosse 1 centímetro de deformação, aqui seria menos 1 centímetro de deformação. E em módulo, os valores são iguais. Agora, observe uma coisa. Da origem para a esquerda, tá? Onde eu desenhei aqui, a força elástica já é contra a compressão da mola. Olha que interessante, a força elástica é sempre contra a deformação da mola. Você esticou a mola, a força elástica te puxa de volta. Você empurrou a mola, a força elástica empurra o bloco de volta. Então essa força F2, que é basicamente o que o exercício pede para a gente calcular, ela é F2 e F1, claro, as duas são forças, ela agora tem sentido oposto a F1. Então essa força tem módulo e sentido variáveis. E ela produz aceleração com módulos e sentidos variáveis. A equação que permite calcular o espaço x em função do tempo está escrita
aqui. Olha só. 6 cosseno de 3πt mais π sobre 3. Comparando com a função horária dos espaços do MHS é A de amplitude, que multiplica cosseno de pulsação ou frequência angular vezes tempo, mais fase inicial, que é um ângulo que você pode estudar lá na teoria, como eu expliquei isso detalhadamente no vídeo que eu vou deixar aqui no link, mais φ0, fase inicial. Então, comparando isso, a gente já consegue extrair alguns dados. Porém, para resolver esse exercício, era legal você saber também a equação da aceleração do MHS. A aceleração do MHS é dada por esta equação aqui. Ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes A, que é a amplitude, vezes cosseno de ômega t mais φ0. Ômega é a pulsação ou frequência angular e φ0 é a fase inicial. Essa é uma equação. É um cantinho de caderno, é um cantinho de livro, mas entenda bem, para você não desanimar, você está fazendo um concurso. Então, concurso é mais fácil você pensar assim, vou estudar até o cantinho do livro, até o cantinho do caderno, até aquilo que não cai. Pensando assim, você faz e passa, e o seu concorrente não consegue. Então, para você que é campeão, que pensa no seu nome na lista de aprovados, isso aqui não é difícil. Isso é só mais um passo. Então, essa aqui é a equação da aceleração. Aí você me pergunta, mas por que a aceleração? Olha só. Entenda bem. A aceleração é menos ômega ao quadrado que multiplica um monte de coisas. Esse monte de coisas é o espaço. Olha aqui, ó. Então, é menos ômega ao quadrado vezes x de t. É só você comparar as duas equações. Olha lá. Desse ponto para cá é o x de t. Então, a aceleração do MHS, do movimento harmônico simples, ela pode ser dada da seguinte maneira. Menos ômega ao quadrado vezes x de t. Isso é uma notação de função, tá? X de t é espaço em função do tempo, é aceleração em função do tempo, a de t, a em função de t, aceleração em função do tempo. Agora, apresento a vocês a descoberta máxima de Isaac Newton. A segunda lei de Newton. Toda força é massa vezes aceleração. E lembre-se que o enunciado pediu força. Então, depois de todo esse trabalho, interpretando as equações, nós caímos em Isaac Newton, o cara que elaborou a física que nós temos hoje. Um cara que a gente deve bastante a ele, tá? Não é qualquer pessoa, não. Então, F de t é igual a m vezes a. Ó, força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração eu já consegui achar aqui. Então, ó, massa que multiplica menos ômega ao quadrado vezes x de t. Olha só, a massa é 1 kg, dado do enunciado. Ômega, pulsação, frequência angular, 3π. Basta você olhar aqui, ó, 3π. Então, 3π ao quadrado vezes x de t. Colocando na ordem que o item propôs, é menos 3π ao quadrado vezes x de t. Então, esse item está correto. Item 119. O período do movimento é igual a 0,5 segundos. Olha só, x de t é a cosseno de ômega t mais φ0, ômega, frequência angular ou pulsação, φ0, fase inicial. Pessoal, presta atenção. Ômega, a pulsação, olhando os dados do exercício, nós encontramos que ômega é 3π. Mas nós também temos, lá da aula teórica, você pode olhar de onde chega isso, de onde sai isso, desculpe, que ômega é 2π sobre t. Quem já estudou o movimento circular uniforme, essas equações são semelhantes ao do MCU, do movimento circular uniforme. São demonstradas a partir de um raciocínio que relaciona movimento harmônico simples com a sua projeção no eixo x, que é o movimento, que é a projeção de um MCU, de um movimento circular uniforme. Então, lá no MCU, ômega chama-se velocidade angular. Aqui para nós, ômega é pulsação ou frequência angular, é 2π sobre t. 2π sobre t é 2π dividido pelo período. Aí você pergunta, Alexandre, o que é o período? Período é o tempo, por exemplo, para uma oscilação completa. Voltando aqui, seria o tempo para sair de x1,
chegar em x2 e voltar até x1. Isso é o período, tempo para uma oscilação completa. Bom, comparando, olha só, ômega é 3π, dado pela equação do exercício, do enunciado, que eu já li anteriormente. Então, ômega 2π sobre t igual a 3π. Resolvendo isso, período é 2/3 de segundo. Corta π com π, põe na ordem certa, né? 2/3 de segundo. Ora, 2/3 não é igual a 0,5. 0,5 seriam 2/4, 1/2, algo desse tipo. Então, 2/3 não é 0,5, portanto o item 119 está errado. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.